Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos em nossa casa. Lembrando os irmãos do telefone que está aí na tela, o WhatsApp, funciona só o WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco e principalmente encaminhando nomes para tratamento à distância, para as pessoas que não puderem comparecer presencialmente aqui em nossa instituição, que funciona toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. De maneiras que, ao final do estudo, nós fazemos uma oração em favor desses irmãos e esses nomes são encaminhados também para o nosso trabalho presencial, tá bom? Então tá aí o WhatsApp, o Instagram, para vocês curtirem, para vocês divulgarem, que é uma maneira bacana de nós contribuirmos com o nosso trabalho de estudo e ao final nós vamos falar aí do nosso trabalho social, tá bom? Muito bem, para iniciar, nós vamos ler um trecho do Evangelho. Vamos ler um trecho do Evangelho para, em seguida, darmos sequência. Vamos fazer a nossa oração e, em seguida, vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Bom, então nós vamos colocar na tela aí o nome da nossa aula, Influências Ocultas. É uma lição titulada assim por Emmanuel e nós vamos aqui então trazer esse estudo. Selecionamos essa passagem lá que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que fala o seguinte: "E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis." Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, pelas bênçãos dessa oportunidade, as bênçãos desse momento, para que todos nós, conectados nesse momento, possamos absorver os conteúdos necessários à nossa aprendizagem para melhor conduzir as nossas vidas. E que essas bênçãos possam envolver todos nós, todos os lares aqui representados, onde quer que esteja um companheiro necessitado. Que as bênçãos divinas possam envolvê-los em tua paz. Graças te damos e que assim seja. Ok, amigos, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. E Emmanuel começa essa lição da seguinte maneira, porque essas influências ocultas, por que que nós escolhemos esse estudo? Porque muitas das vezes nós achamos que sofremos processos de influência externa, as chamadas obsessões, os processos obsessivos, e muitas das vezes nós achamos que essas influências, elas são externas, vêm de fora, dos outros, das pessoas ou dos espíritos. Então essa lição fala de influência oculta. Nós é que geramos todo esse processo de desequilíbrio. Então é um estudo interessante no qual Emmanuel vai nos ditando condutas para que possamos ter equilíbrio e, através de nossa conduta, termos uma autoproteção. Lembrando que o que determina as nossas ligações no campo superior ou no campo inferior estão dentro de nós. É no nosso campo afetivo, é o nosso pensamento, né, que determina todo essa situação. Então é muito importante esse tema, esse estudo, para que possamos entender que muitas das vezes o maior problema, o maior inimigo somos nós mesmos. Então vale a pena nós atentarmos a essa questão para que possamos observar aquilo que a gente pode fazer a favor de nós mesmos. E Emmanuel então começa a lição da seguinte maneira: dos nossos sentimentos ocultos, olha só, dos nossos sentimentos ocultos nascem os atos que praticamos à luz meridiana. E dos atos que praticamos à luz meridiana surge a inspiração que nos orienta, os sentimentos ocultos.
Então, os nossos sentimentos, que é projetado, vamos falar assim, pela nossa mente, e o nível que a gente se encontra, superior ou inferior, que ele cita aí como luz meridiana, porque nós não temos uma luz divina, uma luz superior, nós estamos num processo em que a nossa mente ora está num campo superior, ora está no campo inferior. Nós temos uma linha divisória no qual nós vamos alternando conforme o nosso estado íntimo. E tudo é comandado pela mente, pelo pensamento. Então ele fala que esses sentimentos ocultos que nós temos, que nós geramos, que nós carregamos, daí nascem os nossos atos, porque nós exteriorizamos aquilo que somos. Nós não temos como exteriorizar algo que nós não temos. E como essa luz ela é meridiana, consequentemente, ela vai determinar esses sentimentos ocultos, superiores ou inferiores. Aí prossegue Emmanuel falando o seguinte: não nos esqueçamos de que nossas inclinações, superficialmente sem importância, alimentam o curso de longas atividades da nossa vida. Ou seja, tudo que somos, tudo que fazemos, o que somos na vida, as inclinações que a gente acha que não tem importância nenhuma, essas ações, essas inclinações é que vão nortear a nossa vida. Ou seja, gente, Emmanuel está sendo muito claro quando ele fala que nós mesmos norteamos a nossa vida. E se nós estamos num estado interior negativo, de desequilíbrio, ou temos momentos de felicidade plena em relação aos ensinamentos evangélicos, é graças a nós mesmos. Nós é que geramos. Por isso que ele fala em influências ocultas, porque não partem dos espíritos ou dos processos em conexão de encarnados e desencarnados. Lógico que vai existir essa conexão, porque é sintonia, é concordância de pensamento, de ideias, de vibração, mas que é gerada por nós. É gerado pelos nossos sentimentos, é gerado por aquilo, pelo impulso que nós damos, com aquilo que pensamos, com aquilo que idealizamos. Então a nossa mente, ela determina. Então tudo que ocorre conosco é gerada por nós mesmos. Consequentemente, vai haver as associações, não tenhamos dúvida. Mas nós é que construímos nessa convivência, no que ele chama aqui de atividade da nossa vida. Curso de longa atividade na nossa vida. E é essa nossa postura que ele chama de inclinação, porque nós não temos ainda um sentido superior, edificante, permanente, reto ao longo da caminhada. Então essas inclinações vão norteando as atividades da nossa vida. Então, se nós pegarmos esse estudo e fazermos uma avaliação de nós mesmos, se nós refletirmos que isso de fato ocorre conosco, nós vamos parar de reclamar da vida, nós vamos parar de achar que somos injustiçados, nós vamos parar de reclamar da assistência divina,
que todos nós temos, porque o amparo, a assistência, a fraternidade superior sempre vai acontecer conosco. O que depende é de nós absorvermos isso, casarmos com esse ideal, com esse conteúdo que nós mesmos geramos, aí vamos ter uma vida de equilíbrio. Quando não acontece, é porque nós não estamos nesse patamar mental superior. Emmanuel chega a falar que o manancial aparentemente humilde nutre o ribeiro que atravessa dezenas de quilômetros, alterando a qualidade do solo. Então, são pequeninas ações que geram a ação maior. A fagulha simples, como Emmanuel fala nessa lição, determina um incêndio de vastas proporções. Uma queimada numa floresta começa com um pequeno fagulhazinha. Tem importância ao nosso ver. A semente minúscula, pequena, pode ser o início de grande floresta. Ou seja, ele está mostrando para nós que temos que corrigir esses pequenos deslizes, esses pequenos desequilíbrios, essas pequenas inclinações que nós temos. E que nós divisamos aí nessa luz meridiana, mais ou menos, dependendo do nosso estado interior. É preciso corrigir, porque ela vai dar volume se nós não corrigirmos. Como as nossas encarnações, elas se repetem, os atos não realizados com eficiência, com equilíbrio, eles vão se repetir. E se eu não corrijo esses pequenos detalhes, essas pequenas sementes, elas vão avolumar, elas vão ao longo da existência criando volume, vão crescendo, vão se repetindo cada vez mais. Por isso que nós temos o entendimento de que o mal ele é dinâmico, ele é fácil, ele é rápido, ele é grande, ele é apalpável com facilidade, porque são milênios e milênios de anos que a gente vai repetindo o campo do erro. Essas sementes vão se avolumando. Por que é difícil a mudança, a correção dos nossos atos? Porque nossos atos são pequenos, são poucos, são fracos, são curtos. E nós não criamos aquele vício, aquela rotina salutar, aquele vício no sentido superior, de repetição no campo do bem. Então, Emmanuel está mostrando que essas pequenas fagulhas, essas pequenas sementes, né, esses mananciais pequenininhos, eles vão, na sua repetição, eles vão se avolumando. Ele usa isso para que possamos comparar com a vida cotidiana que nós temos. Prossegue Emmanuel da seguinte maneira: assim também, nossa ligeira disposição para a crítica. Olha só, essa disposição que a gente tem de criticar o outro pode atrair os gênios sombrios que geram a crueldade. Então, a pequena crítica associa a outras mentes e que viram um processo obsessivo volumoso. São gênios sombrios que ele fala aí na tela, impelindo-nos ao turbilhão do desespero e da delinquência, porque passamos a nutrir e nos alimentar de pensamentos negativos, no qual existe a sintonia e há uma troca e há uma fixação desses conteúdos dentro de nós, no qual nós temos facilidade de repetir. Lembra quando a gente faz alguns movimentos na vida? Por exemplo, fazemos uma viagem rotineira para uma determinada distância, de um estado para outro. Lembra, a gente gosta de parar no mesmo lugar de sempre. Muitas das vezes a gente gosta de comer naquela parada, naquele local, a mesma comida. Porque são ações que fixam, que se repetem, que se cristaliza. Então os nossos atos negativos é a mesma coisa. Por isso a importância da disciplina, da correção, da reforma, da mudança, da vigilância em relação a esses fatores. Por isso que o mal ele é fácil de acontecer.
ela é rápida, porque conectamos rapidamente, porque esses conteúdos estão fixos em nós. Eles são repetições. Assim como eu tenho o mesmo gesto naquele ambiente, naquela parada da viagem, a mesma coisa. Pode reparar se não é assim. A gente tem as manias dentro de casa, gosta de colocar seu chinelo, seu sapato em determinado local, a roupa que você chega, você coloca, muitas das vezes não no cesto reservado, mas você coloca ali, você tem uma rotina. E quando há uma mudança, a gente estranha, porque não é um hábito rotineiro. É isso que Emmanuel está falando. Por isso que é preciso corrigir, para que esses atos repetitivos, para que essa rotina seja superior, seja edificante. E quando nos conectamos com esses gênios sombrios, que são as mentes inferiores, a gente entra num processo de alimentação e desequilibra, que ele fala desespero e delinquência. A gente desequilibra. Muito bem, prossegue Emmanuel. A leve irritação pessoal, olha só, quem é que não se irrita? A leve irritação pessoal pode situar em conexão com as forças da cólera, induzindo-nos à posição calamitosa dos que se desempenham no abismo da loucura. Olha só, requisitando por vezes o concurso dos séculos para o retorno à luz. Olha só, uma irritação, um mecanismo de cólera. Isso nos leva ao desequilíbrio de tal monte que podemos muitas das vezes depender de séculos para retornar à luz. André Luiz, no Missionários da Luz, nos traz uma passagem muito interessante e espetacular para a gente poder entender isso que Emmanuel está falando aqui. É o capítulo No Plano dos Sonhos. Está lá, Missionários da Luz. No Plano dos Sonhos. Em determinado momento, se quiser detalhes, vai lá no livro Missionários da Luz, no Plano dos Sonhos, que você vai ver. Ele começa a dialogar com uma das entidades que está travando com ele, com Nestório. Eles visitaram um aluno encarnado, médio encarnado, como nós, e que se ausentou de um curso no plano espiritual. O instrutor, então, Alexandre, pede para Nestório e André Luiz visitar a casa de um desses alunos, a fim de, é o caso Vieira e o caso Marcondes, no caso é a casa do Marcondes, e ele começa a dialogar com as entidades inferiores que estão ligados ao nosso personagem, ao Marcondes, que o impediu de frequentar o curso no plano espiritual no momento do sono. Em determinado momento, André Luiz quer responder à entidade, que a entidade provoca, enfrenta ele e o Nestório. E André Luiz, Nestório fica calado, na posição dele, para exercer a função recebida pelo mentor espiritual. E na hora que André Luiz vai responder à entidade, rebater com ela, Nestório chama a atenção. Não, André Luiz. Ele fala para André Luiz, 1 minuto de desequilíbrio, 1 minuto de desatenção, 1 minuto de diálogo com a entidade pode te custar séculos para você se equilibrar. Olha só. Como é sutil. Como a espiritualidade, ela detalha, ela observa, ela cuida de pequenos movimentos e que muitas das vezes nós não damos importância. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o volume, com o todo, com aquilo que é grande, com aquilo que chama atenção, com aquilo que é gritante. E muitas das vezes, dentro dessa orientação que estamos recebendo de Emmanuel, com coisas sutis,
São pequeninos movimentos. Igual ele fala, uma pequena fagulha pode colocar uma floresta a perder em fogo, em queimada. Por isso que ele fala aqui, ó, muitas das vezes uma irritação, envolvido na força da cólera, pode nos levar à loucura, tá aí, ó, ao abismo da loucura. E por vezes o concurso necessita de séculos para o retorno à luz. E é a mesma coisa que André Luiz se refere no seu livro, quando ele é chamado a atenção. Então, meus irmãos, é muito importante essa observação para que possamos mudar, observar a nossa conduta. Emmanuel prossegue, saibamos guardar o coração na fé e na bondade. Olha como é que ele vai orientando a gente. Conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. De vez que plantando no tempo os valores do progresso para os irmãos que nos rodeiam, penetraremos a faixa da verdadeira fraternidade, em que operam os emissários do Cristo na construção do reino de Deus entre as criaturas. Olha só o que ele fala. Saibamos guardar o coração na fé. Guardemos, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. Meus irmãos, isso é cotidiano, é o nosso dia a dia. A espiritualidade não está pedindo para fazermos coisas extraordinárias, repetimos. A espiritualidade está pedindo movimentos simples do dia a dia. Quando ele fala entre as criaturas, na nossa convivência diária, no ambiente que você já vive. No ambiente que você vive. Quer na sua casa, quer no trabalho, quer na sua vizinhança. Aonde você estiver, na escola, na instituição religiosa, sempre nós temos e vamos ter a oportunidade de fazer algo que seja pequenino na nossa visão, que seja uma fagulha, que seja uma pequena semente, não tem problema. Olha Jesus quando fala lá do grão de mostarda, é um dos melhores grãos, uma das menores sementes que existe e que ela é capaz de remover montanhas, que são os obstáculos da nossa vida, se tivermos a confiança. Então, a espiritualidade, as palavras de Emmanuel, nos fala com simplicidade e de que está ao alcance de todos nós, porque ele fala de movimento diário no qual já nos encontramos. Só que nós necessitamos fazer esse movimento do bem incansavelmente. E ele prossegue, já partindo para o final da sua mensagem. Afastemo-nos das questões comezinhas em que o egoísmo e a ociosidade nos identificam com a sombra. Olha só, questões comezinhas, questões bobas, questões pequenas, questões inúteis, que não nos ajudam em nada. Mas eles nos identificam, eles nos conectam com as sombras, com as questões inferiores. E se assim o agirmos, transformemos nossos minutos vazios em amparo incessante aos que caminham na retaguarda, e reconheceremos que a esperança e a gratidão, a fortaleza e o entendimento dos outros acumularão em nosso favor as bênçãos da simpatia, através dos quais conquistaremos a influência dos poderes celestes, olha só, que nos converterá o coração em fonte perene de felicidade.
Então, nós vemos que os pequenos movimentos da vida são possíveis e é o que basta, é o que nos basta para nos associarmos, conquistarmos as influências celestes que ele fala aqui. E depende de nós. Eu costumo dizer, nós já entendemos isso pela literatura espírita, que a espiritualidade está sempre pronta a nos atender. Os mentores estão a postos sempre. Lembra, quando você faz uma oração sentida, verdadeira, o atendimento é imediato. Não estou dizendo que vai resolver aquilo que você quer, mas a presença, a assistência naquilo que a gente necessita é imediata. Nós já falamos disso aqui. Não adianta pedir para Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros, tirar a aprovação que você precisa passar. Eles não vão nos tirar essa oportunidade de evoluir, porque é o mecanismo que nós temos de evoluir. Mas dar a força, ampliar nosso campo mental, nos ajudar a eliminar os fatores inferiores, isso sim. Receber uma chuva de luz, de bênção, sim. Nós vamos ser atendidos imediatamente. Os espíritos estão apostos para isso. Diante das tarefas que eles têm, no momento da oração, eles nos atendem. É da lei do amor, da lei divina, da lei da conexão, da lei da oração, como queiramos entender. Mas é preciso fazer o movimento de simpatia. É preciso nós tomarmos a iniciativa. Nós temos que fazer o movimento de simpatia. Vamos repetir aí, ó. As bênçãos da simpatia. Tá aí, ó. Através das quais conquistaremos a influência dos poderes celestes e nos converterá o coração em fonte perene de felicidade. Está no livro chamado Irmão. É um livro de Emmanuel, psicografia do Chico. Irmão, o título do livro. E é nela que nós temos essa mensagem maravilhosa, mais uma vez nos alertando para as influências ocultas, conteúdo que estão dentro de nós mesmos. São conteúdos dentro de nós. Que nós criamos um turbilhão de dificuldade em torno de nossa existência, abrindo campo para conexões externas. Mas a influência oculta, porque brota de nós. Mas temos aí na orientação de Emmanuel. Nós temos na orientação de Emmanuel o mecanismo para evitarmos esse tipo de situação. Porque se está dentro de nós essas forças que movem e nos conectam ao campo inferior, com certeza dentro de nós também vai estar o mecanismo para mudar isso. Por isso que o Emmanuel nos traz a lição e vai nos mostrando o que está acontecendo, o que existe, qual é o processo, e vai nos mostrando o que fazer para eliminarmos aquela situação de desequilíbrio que nos encontramos. Meus irmãos, que esse estudo, mais uma vez, possa nos ajudar a clarear a nossa mente, nos preparar intimamente, vibratoriamente, para fixarmos esse conteúdo e colocarmos em prática dentro do espiritual, com certeza, com a ajuda dos mentores amigos que sempre estão apostos e dispostos a nos ajudar. Que as bênçãos de Jesus nos fortaleça a todos. Nós convidamos a todos nesse momento a juntos elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida e pelas bênçãos da oportunidade que temos na presente encarnação de nos melhorarmos, de voltarmos, quando formos chamados ao mundo espiritual, em melhores condições, atingindo o máximo de situações propostas para nós,
na presente vida. Permita, Senhor, que todos os nossos irmãos em tratamento, todos que se encontram no nosso caderno de tratamento à distância, na nossa instituição, possam receber as tuas bênçãos divinas e o amor de Mãe Maria Santíssima, a fim de que o seu manto de amor possa cobertar a todos, onde quer que estejam, e os seus lares, de alguma maneira, todos os lares, possam ser visitados por tua luz divina, cobertando a todos. A tua paz e que o teu amor continue a velar por nós, hoje e sempre. Graças. Muito bem, amigos, nós vamos agora mostrar aí o trabalho social nosso, e da cesta básica. Tá aí os itens que compõem a cesta básica. Também fazemos aí a entrega dos enxovais. As mães carentes, né, grávidas, quando elas estão próximas de ganhar o neném, recebem então esse kit, depois de 8 aulas, né, de cuidados da gestação e dos cuidados da criança. E aí os itens também. Por que a gente coloca os itens? Porque você pode doar os itens, né? Se você tiver dificuldade de entregar, a gente busca, a gente dá um jeito de buscar, e nós colocamos os dados para você fazer o depósito. Nós não estamos colocando mais o nosso trabalho de assistência, o posto de assistência, porque nós estamos recebendo ajuda direta de pessoas que vão nos ajudar a adequar o nosso ambiente lá para o atendimento presencial das crianças e das mães. Nós precisamos hoje muito da ajuda para montar a cesta básica. Nossos itens, né, nos mercados subiu muito, então nós precisamos de concentrar as nossas contribuições nas cestas básicas, a fim de que a gente possa continuar com esse trabalho de ajuda às famílias carentes, tá bom? Então nós aguardamos aí a presença de todos, os nossos canais, na divulgação do nosso trabalho, do nosso estudo, curtir aí a nossa transmissão, né, nossos vídeos. E a próxima quarta-feira nós vamos estar juntos. E eu gosto sempre de lembrar, quando convidar alguém de fora que não está acompanhando o trabalho para, né, participar conosco, lembra, não precisa de link, liga, abre lá no YouTube e digita GER Sobradinho. GER porque é a sigla do Grupo Espírita Regeneração. GER Sobradinho, você automaticamente cai no canal como está acontecendo agora, tá bom? Um abraço a todos, até a quarta-feira que vem. Tchau.